Bem-vindos ao último episódio desta temporada do Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia. Eu tenho tido a cada episódio um especialista que nos fala sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas e é precisamente por isso que tenho hoje aqui a Sara Feliciano, que é coordenadora de projetos de IT na área de Power Tools da Bosch em Lisboa. Olá Sara, bem-vinda a este último episódio. Hoje vamos falar sobre a internet das coisas na construção, sobre tecnologia, ferramentas. No fundo vamos trazer os projetos da Bosch Power Tools na área do IoT para a nossa conversa. A Sara, enfim, é a coordenadora então dos projetos de IT e, portanto, impõe-se falarmos sobre isso. A Bosch está a ser há muitos anos associada a ferramentas, a construção. Na verdade, temos vindo a mudar esse paradigma também, não é? E a tecnologia acabou por reinventar esta área de negócio e estamos agora num patamar diferente, não é? Exatamente. Ou seja, a Bosch já não se foca apenas na ferramenta física em si, mas também em todo o processo de um projeto de construção. Por exemplo, remodelarmos um quarto, fazer uma nova casa, em que o projeto, tal como todos os outros, tem uma fase de planeamento, uma fase de definição de requisitos, uma fase em que avaliamos a nível de custos, o contrato, a alocação de recursos que necessitamos e depois a implementação em si. E, portanto, toda esta Power Tools já olha mais numa ótica de construção de um projeto num todo do que numa ferramenta individual. E mesmo o próprio utilizador deixa de associar a Bosch especificamente só a ferramentas mesmo, não é? Já temos toda uma área tecnológica que ajuda também na construção. Sim. No entanto, o nosso foco continua sempre a ser maioritariamente a parte profissional. Ou seja, eu não sei se... Pronto, possivelmente quem faz bricolagem percebe que existem... O do it yourself, não é? Que as pessoas estão tão habituadas. Percebe que há ferramentas verdes que são destinadas a uso de casa, domiciliar. E existe ferramentas azuis que são efetivamente as nossas ferramentas Pro, que são usadas para fins de profissionais, digamos assim, instaladores, empresas, nessa ótica. E a tecnologia que desenvolvemos associada a essas ferramentas é direcionada para as verdes e azuis ou mais especificamente? As verdes e azuis, apesar de, digamos, o grande ganho acaba por ser nas azuis. Ok. Portanto, quem nos vê sabe que o nosso público-alvo será então para quem usa estas ferramentas mais profissionais. A internet das coisas está a ganhar terreno, também aqui na área da construção. Exatamente. Como é que isto tem evoluído, Sara? Tem vindo a ser cada vez mais tem sido investido e mais tempo, mais recursos a esta parte de IoT nas Power Tools, algo que não era muito valorizado antigamente, começa a ser também por necessidade de mercado, e começamos a entrar nesta área da conectividade, de ligar as nossas ferramentas a aplicações móveis, à cloud, de forma que no futuro, e mesmo agora já começamos a ter algumas soluções em prática, consigamos melhorar a vida dos nossos clientes e antecipar necessidades, tentar sempre estar de acordo com aquilo que eles necessitam. Mas quais são as vantagens de termos as ferramentas conectadas? Porque nós estamos habituados a ter aparelhos de casa conectados a uma aplicação, por exemplo, e traz claramente vantagens, até do ponto de vista energético, mas aqui do ponto de vista das ferramentas, que tipo de coisas é que podemos ver? Olha, por exemplo, uma ferramenta elétrica não tem ecrã, não tem aquele ecrã tátil em que nós possamos mudar determinadas configurações. Para isso, o facto de termos uma ferramenta elétrica ligada a uma aplicação móvel, nós podemos fazer a monitorização e as configurações todas que queremos. Facilita muito o uso do dia-a-dia. Mas depois também temos ganhos a nível, noutras óticas. Por exemplo, uma empresa que tem vários instaladores técnicos a trabalhar com eles, e tem, obviamente, várias ferramentas também associadas. É bastante útil para eles saber, ok, quais são as ferramentas que nós temos, onde é que elas estão, quem é que as tem,
e depois disso até pode tirar outras ilações, como por exemplo, quais são as ferramentas mais usadas, será que elas estão a ser utilizadas da forma correta? Se não estão, até a própria Bosch e até por inteligência que nós vamos criando, podemos sugerir novas ferramentas ao cliente ou propostas de formações que eles possam fazer. Portanto, tudo isto nós vamos aprendendo com os dados que recolhemos, obviamente sempre dentro das normas de recolha de dados, GDPR, mas vamos tentando aprender com o cliente e ao mesmo tempo ajudá-lo. Acabamos de tentar sempre esse balanço. E o próprio cliente mais amador, como falávamos há pouco, as tais das ferramentas Sim. verdes, também terão alguma vantagem nestas ferramentas conectadas? Também, ou seja, conseguem, pelo que eu estava a explicar, essa mudança de settings que pode ser feito, porque, até mesmo para poder brincar e perceber e tirar o máximo partido da ferramenta em si. E depois existem também, obviamente, ganhos que são mais direcionados à Bosch, ligado um pouco à recolha de dados, mas que a Bosch tenta aliciar o cliente a fazer. Ou seja, se o cliente fizer o registro da Power Tools, em que aí pronto, nós recebemos alguns dados, então o cliente pode ter uma garantia extensível, mais anos de garantia. Tentamos sempre ter este balanço. Portanto, nós termos o perfil do cliente, mas o cliente também beneficiar de algumas vantagens. Muito bem, muito bem. Falar de ferramentas é falar da Bosch Power Tools e que em Lisboa tem ganho há uns meses aqui um maior protagonismo. Exatamente. Estamos a desenvolver aqui vários projetos, não é, Sara? Estamos. Nós começámos em outubro, penso eu, do ano passado. Começámos com um projeto. Neste momento já temos 4 projetos a serem desenvolvidos aqui, com o 5º a arrancar, e são muito dispares. Ou seja, nós podemos falar de um projeto que é o Refine My Site, que, como iniciámos esta conversa, olha para as Power Tools como um projeto de construção, em que numa única plataforma acedida pelo web, por mobile, ou seja, qualquer interveniente do projeto pode participar, pode colaborar, pode aceder, e baseado na metodologia Lean, consegue concatenar todas as etapas do projeto. Ou seja, eles conseguem perceber quais são as tarefas diárias que têm que desempenhar e quem é que tem que fazer essa tarefa. Ou seja, nós estamos muito habituados a que, gestão de projetos, por exemplo, da IT, gestão normal, existe, usamos o Excel, usamos outro tipo de ferramentas, mas ligadas à construção, nós descobrimos aí uma lacuna e é aí que estamos a investir. E este projeto também para ajudar a gerir as equipas, não é? Exatamente, gerir as equipas, gerir as pessoas, gerir os materiais que são necessários, porque às vezes adquire-se um material todo e depois afinal nós não precisamos de todo o material e depois cria problemas de espaço. E com isto nós conseguimos ter uma visão do projeto todo e quando é que vamos precisar do quê e de quem. E pronto, tem sido Isso é uma plataforma que está a ser desenvolvida? Uma plataforma que está a ser desenvolvida, exatamente, em que a equipa está aqui e contamos desde designers, como desenvolvimentos de front-end, desenvolvimento de mobile, desenvolvimento de back-end, portanto, todo um end-to-end responsibility. E que outro tipo de projetos é que temos em mãos? Também falamos às vezes de aplicações, não é? Que possam melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, temos esta parte da conectividade, temos o Shared Connectivity Platform, em que estamos neste momento a desenvolver um conector Bluetooth que vai permitir a que a ferramenta se ligue a uma aplicação móvel para essa mudança de configurações a que o cliente possa aceder e faça esta ponte. E que outro tipo de projetos é que estamos a falar também? Pronto, podemos falar possível, também... por exemplo, o cliente ter acesso a algum tipo de informação sobre a ferramenta, ou a garantia, período de vida útil? Exatamente. Também temos o Global Shared Platform, que assenta muito neste mundo dos microserviços que nós hoje em dia ouvimos falar bastante. Portanto, uns componentes inteligentes que, interligados entre si, conseguem funções inteligentes. Por exemplo, temos a situação da garantia, ou seja, em que
só para deixar claro, estas componentes inteligentes são utilizadas, portanto, por outras aplicações das Power Tools, ou seja, todas as aplicações que existem no mundo da Power Tools são alimentadas por estes componentes. E temos o serviço, por exemplo, da garantia, em que o cliente, o técnico, pode aceder a todas as faturas e, olhando para a fatura, perceber também quais são as condições de garantia das ferramentas associadas. Temos também, por exemplo, o inventário, que para uma empresa grande que tenha várias ferramentas, vários técnicos, consigam perceber, como eu expliquei há pouco, quais é que são as ferramentas a ser utilizadas, onde é que elas estão, quem é que as está a usar, perceber a percentagem de uso das mesmas, se há ferramentas que já não estão em uso, se há ferramentas que se calhar deveria investirmos mais porque está sempre com falta. Dá para fazer esse balanço. Dá para fazer esse balanço, exatamente. Muito bem, então há muita coisa a ser desenvolvida, de facto. Sim, e temos ainda um outro projeto, que é o Device Directory, que tem a ver com a recolha de dados durante, digamos, a vida da ferramenta, mas em instalações Bosch. O que é que isso quer dizer? Ou seja, quando a ferramenta está a ser produzida, é recolhido e guardado, por exemplo, os componentes principais que fazem parte dessa ferramenta. É também, portanto, quando no fim da produção da mesma, todas as ferramentas, tal como nós próprios ganhamos um nome, ganhamos um ID, as ferramentas também. E depois, quando a ferramenta volta à Bosch, seja por motivos de reparação, seja por motivos de reciclagem, é feita também uma nova recolha de dados. Em que é que isto ajuda a Bosch? Ajuda a Bosch a melhoria contínua. Ou seja, se nós, por exemplo, temos uma ferramenta que está desenhada para durar 30 anos e se nós conseguimos perceber que existe um lote de ferramentas que está a voltar ou está constantemente em reparação ou porque é reciclada muito mais cedo do que aquilo que é suposto, existe uma análise crítica desses dados para perceber, ok, onde é que o processo pode ser melhorado. Ou onde é que houve aqui uma falha técnica que fez com que estas ferramentas não tivessem o nível de qualidade que era expectável. Portanto, acaba por termos aqui projetos muito dispares que, na e verdade, muito então, diferentes uns dos outros. E estamos a ajudar não só o cliente, como também a própria Sim. Bosch, enquanto fabricante, não é? Exatamente. De podermos melhorar também aquilo que vai ao encontro das expectativas dos clientes. Não é? Exatamente. Muito bem. E estes projetos foram pensados sob alguma lacuna do mercado? Ou seja, estamos a pensar naquilo que não existe e que vamos inovar? Portanto, este investimento no IoT na Power Tools começou há cerca de 7, 8 anos, se não estou em erro. E as coisas vêm como a metodologia ágil assim o indica, do experimentar, perceber se funciona e depois se funcionar, continuar a experimentar e a analisar o mercado. No início focámos-nos em recolha de dados para percebermos o dia-a-dia, como é que as ferramentas eram utilizadas e a partir daí tentamos experimentar o mercado com as coisas que são pedidas. Portanto, aqui tem mesmo muito um processo de aprendizagem e de tentativa e perceber se é bem recebido, se não é bem recebido e, obviamente, sempre balancear o ganho da Bosch com o ganho dos clientes. E estamos a falar essencialmente do mercado português? Não, Enfim, ainda está em desenvolvimento, Sim. mas pensando mais à frente, estamos a falar no mercado português ou essencialmente para fora? Mundial, sim. De uma forma geral. Não focando numa região, digamos assim. Obviamente que existe sempre aquela área de marketing em que nem sempre as ferramentas são designadas do mesmo nome ou o design é igual, mas o que está por trás acaba por ser sempre o mesmo e nós aqui acabamos por focar muito mais nesta parte que está por trás, no back-end, nas soluções inteligentes e deixamos a parte de interface visual mais especializada para cada mercado. E depois pode ser adaptado, não é? Consoante o país para que forem. Olha, esta é também, por falar em internacional, esta é também uma equipa que é de alguma forma internacional. Não estamos só a falar de pessoas nem de Lisboa, nem só portuguesas, não é? Exatamente. Como é que é composta esta equipa que está a trabalhar neste desenvolvimento? Multicultura, acima de tudo. Portanto, todos estes projetos acabam por incluir pessoas
de Portugal, não só Lisboa, porque nós também temos a possibilidade de trabalho remote, mas também pessoas que estão localmente em Espanha, pessoas que estão localmente na Alemanha e em diversas localidades na Alemanha. No entanto, depois se nós formos conhecer as pessoas que trabalham connosco, percebemos que a nível de nacionalidades não temos só portugueses, não temos só alemães, nem temos só espanhóis. Acabamos por ter um espectro de culturas diferentes e eu acho que as melhores ideias e os melhores projetos também advêm desta diversificação que nós temos. Ia-te perguntar exatamente isso, quais são as vantagens de podermos contar com elementos internacionais tão diversos, não é? O que é que isso pode trazer de bom para o nosso trabalho em equipa? Eu penso que principalmente a criação de novas ideias, porque cada pessoa tem a sua maneira de pensar e isso tudo junto acaba por dar muito mais asa à criatividade e inovação do que se tivermos pessoas que têm a mesma cultura, têm o mesmo background, em que estão de alguma forma já um pouco formatadas para pensar de uma determinada forma. E este pensar fora da caixa, porque temos uma pessoa que consegue discutir connosco e que consegue nos desafiar de alguma forma, ajuda a que pensemos em coisas que se calhar no dia-a-dia não pensaríamos. E se calhar são outras formas de conhecer outros mercados que nós não temos tanto esse know-how aqui em Portugal, não é? Estamos a falar de quantas pessoas? Neste momento nós temos cerca de 35 pessoas, portanto desde desenvolvedores, como designers, como gestores de projeto e de produto, Scrum Masters, e prevemos que até ao final deste ano cheguemos a cerca de 45, 50 pessoas. Portanto, estamos a falar em contratação, não é? Exatamente. É o grande desafio para este ano. É o grande desafio para este ano. Felizmente, apesar do mercado ser bastante competitivo nesta área, os nossos projetos têm sido desafiantes no mercado e temos conseguido encontrar as pessoas que queremos. Bem, dentro das vagas que ainda estamos à procura, que perfil de candidatos é que procuramos? Isto para fazer aqui um bocadinho o convite às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, para que possam concorrer também. Que tipo de perfil é que procuramos? Sim, maioritariamente desenvolvedores de software, Scrum Masters, gestores de projeto, acabamos por estar à procura um pouco de tudo. E mesmo as nossas próprias pessoas muitas vezes criam oportunidades. Já aconteceu entrevistarmos alguém, não termos uma vaga específica que fazia sentido para aquela pessoa, mas gostando do perfil, gostando da pessoa, essa vaga surge. O que é ótimo, porque acabamos por ter aqui alguma margem e flexibilidade para montarmos a equipa que queremos e que faz sentido e que nós achamos que faz sentido. E acabamos por encontrar a vaga certa para aquele perfil que também nós gostamos. Muito bem. Sara, diz-me uma coisa, tu consegues definir de alguma forma qual será o futuro desta área das ferramentas, desta área da construção, até da própria equipa em Lisboa? Se estamos aqui a fazer um bocadinho de desenvolvimento de projetos, consegues definir assim um bocadinho o futuro próximo do que será esta área? Sim, sim, penso eu que sim. A nível daqui de Lisboa, eu penso que nós vamos manter este ritmo de crescimento, porque efetivamente os colaboradores que temos connosco são colaboradores que são bons e os resultados prestados e já demonstrados são bastante positivos. E isso faz com que também os nossos clientes ganhem confiança e queiram participar e ter equipas aqui também. A nível de Power Tools, eu acredito que esta metodologia que nós estamos a abordar de experimentar o mercado, envolver os clientes connosco quando estamos a definir algo novo, é bastante positiva e vai-nos sempre fazer melhorar e estar de acordo com aquilo que eles necessitam, tentando sempre ir de encontro às necessidades e, possivelmente, antever problemas ou oportunidades que o mercado vai surgindo. E olhando sempre numa ótica de construção, num todo, e não de uma ferramenta. Portanto, é um conceito um bocadinho mais colaborativo. Exatamente. Até do que propriamente uma evolução tecnológica da própria ferramenta. Exatamente. É isso? É se calhar aqui um win-to-win de ambas as partes. Exatamente, porque coisas que foram avaliadas foi a ineficiência de gestão de um projeto de construção, digamos assim. Porque geralmente vai-se fazendo as coisas do dia-a-dia que nós vemos que são necessárias e falta aqui um pouco de planeamento, mas porque também se
não existe assim tanto foco ou tanto investimento nessa área. E é nisso que nós queremos também focar-nos. Faltava até agora. Exatamente. Agora já não falta. Sara, também agora em tom um bocadinho mais de brincadeira, tu consideras-te também uma mulher de armas, ou como quem diz, de ferramentas nesta área da construção? Costumas fazer algumas coisas? Muito sinceramente, não até à data. Agora o bichinho começa a pegar e eu já começo a querer perceber como é que as ferramentas funcionam, querer utilizar, e nós aqui na Bosch em Lisboa, felizmente temos ali uma sala com imensas ferramentas que nós podemos experimentar, que nós podemos ver. Portanto, se houver alguma coisa no edifício, já sei quem é que vamos chamar. Exatamente. E que eu acho que é impossível ficar indiferente. E os próprios elementos da vossa equipa também são pessoas dadas a ferramentas ou não? Ou por outro lado são aquelas pessoas mais de programação, de desenvolvimento? Temos efetivamente pessoas que são dadas a ferramenta, a bricolagem, mas eu acho que toda a gente que entrou aqui que não tivesse esse interesse já o tem. Agora já percebem imenso. Exatamente, porque nós próprios também tentamos dinamizar isso. Ainda há pouco tempo fizemos um evento de equipa em que juntámos uma ação de solidariedade também com Power Tools para que os nossos colaboradores pudessem usar e perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, também tentamos envolvê-los nas ferramentas elétricas, o que é bom, porque eles estão a desenvolver algo, é bom que eles saibam exatamente em que é que vai ser útil e sentir um bocadinho dessa experiência. E são imagens, inclusivamente, que nós vamos poder ver também nas redes sociais dentro de pouco tempo, porque foi, de facto, um team building muito interessante, juntando também algumas ferramentas. Sara, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Não só o nosso episódio de hoje, como também esta temporada. Este foi, de facto, o último episódio. Passem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Deixem-nos o vosso feedback desta segunda temporada. Teremos novidades em breve, por isso fiquem atentos. Aqui fala-se da tecnologia que muda a vida das pessoas.